Canta comigo. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. De novo. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Levanta o seu braço nesse lugar aqui, canta bem forte comigo. Tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu. Visita as nossas almas. Você em casa, diga comigo: o poder do alto vem. Poder do alto vem, aviva os corações, traz liberdade a todos nós. Na palma da mão, vá! Tchau! Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. De novo. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu. Visita as nossas almas. Ergue o seu braço comigo assim, ó. Poder do alto vem, diga. Poder do alto vem, aviva os corações, traz liberdade a todos nós. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim. Aleluia! Glória a Deus. Para aplaudir o Espírito Santo nessa noite tão linda. Quero acolher mais uma vez você que nos acompanha pela TV Canção Nova, onde você estiver, no Brasil inteiro. Uma boa noite. Estamos direto da Canção Nova de Aracaju, a nossa casa de missão aqui, que já está no Carisma Canção Nova em Aracaju, em Sergipe, há 28 anos, graças a Deus. Então seja muito bem-vindo, você que nos acompanha. Você pode participar conosco nessa noite, mandando o seu pedido de oração. O telefone é o 79-2104-4444. 79-2104-4444. Seja muito bem-vindo. Eu quero acolher aqui os meus irmãos na câmara. Quero acolher também aqui o Ministério de Música com a gente. O Alan está no baixo hoje, o Vitor foi para a bateria, não é isso, Vitor? Samuel, Rafael aqui. Os irmãos da fé. Tudo que termina com El, fala de Deus, né? Tudo que termina com El, fala de Deus. Deixa eu vir aqui já para os nossa livraria. Isso, vem para cá, nessa câmera aqui, muito bem. Hoje eu quero falar desses 3 livros que falam da experiência de Pentecostes. Um livro para as mulheres, né? Mulheres Empoderadas do Espírito, com a Rogerinha Moreira. Você está aqui, você pode adquirir esse livro, loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, ou ligando 12-3186-2600. O livro do nosso querido Padre Roger Luiz, Consumidos pelo Reino, Impactados pelo Avivamento. O Padre Roger tem, além deste, outros livros que nos ajudam a nos formar e avivar em nós o desejo do Espírito Santo. E claro, não poderíamos deixar de falar do nosso querido Mr. Pentecostes, nosso pai fundador, Padre Jonas, que traz o livro Reinflama o Carisma. Um livro que é tradicional na Canção Nova e é um convite para que você possa ter esses livros na sua casa. O telefone é o 12-3186-2600 ou loja.cançãonova.com. Está certo? Bem, acolhido cada um de vocês, como eu falei no início do nosso programa, o grupo de oração São Miguel Arcanjo. Hoje eu quero acolher meu querido irmão, que vai rezar comigo. Vem para cá, Padre Roger Luiz. Vamos dar uma salva de palmas para ele, né, gente?
Que honra para a gente tê-lo aqui, Padre. Sua bênção. Seja bem-vindo. Boa noite. Alegria. Padre que está aqui em Aracaju, veio numa missão na Procura do Avivamento e fez questão de estar conosco aqui no nosso programa. Reinflama, que eu digo que é um programa do avivamento, Padre. Exatamente. Tem a cara do avivamento, é todo avivado. E é uma oportunidade imensa que nós temos de nos colocar na presença de Deus, Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é quem nos aviva, quem nos faz experimentar essa graça. Então é importante que a gente se abra e faça essa experiência juntos. Deus, ele tem esses pretextos, ele vai agindo, vai organizando, vai proporcionando momentos para que a gente possa juntos fazer essa experiência. E o programa que Deus suscitou aqui e que tem alcançado tanta gente aí no Brasil e fora do Brasil é exatamente para levar esse avivamento do Espírito Santo, porque nós acreditamos que Deus quer avivar os nossos corações, cada um de nós, mas também aqueles que ainda não fizeram experiência, e a graça de Deus vai se derramando, se manifestando dessa maneira. Amém. Então vamos rezar. Nesse primeiro momento nós vamos orar e pedir o Espírito Santo sobre nós, para que Ele venha poderosamente. Por isso, já levanta a sua voz, você aqui, você em casa, clamando com tuas palavras esse fogo do alto, esse Espírito Santo que vem renovar todo o nosso ser, que Ele venha transformar o nosso coração, que Ele venha nos batizar poderosamente. Espírito Santo, nós te damos liberdade para agir nesse lugar, e daqui o Senhor tem liberdade para agir em cada TV ligada nesta noite de avivamento, nessa noite de batismo no Espírito, nessa noite onde nós dizemos: seja bem-vindo, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu, visita as nossas almas. Por isso você pode cantar comigo: tu és bem-vindo aqui. Diga para Ele isso bem forte: tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu, visita a nossa alma. Poder do alto vem, poder do alto vem, aviva os corações, traz liberdade a todos nós. Tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu, visita as nossas almas. Poder do alto vem, poder do alto vem, aviva os corações, traz liberdade a todos nós. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Diga de novo: quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Peça ao Espírito Santo. Você disse: tu és bem-vindo aqui. Nós clamamos: tu és bem-vindo aqui nesse lugar, nesse estúdio, Espírito Santo. Tu és bem-vindo em nossas vidas nesta hora. Por isso vem e realiza agora um batismo no Espírito. Nós clamamos nesse momento um batismo poderoso sobre todos nós que estamos aqui presentes. Vem, Espírito Santo, venha. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vamos suplicando essa graça do batismo no Espírito Santo, dessa força. Você que está aqui no estúdio, você que nos acompanha de casa, vamos suplicando que o Espírito Santo venha agir, venha fazer, venha realizar essa obra na nossa vida, no nosso coração, onde Ele quer realizar, da maneira que Ele quer fazer em nós nessa noite. O Senhor mesmo diz, o Senhor disse que o Pai não poderia negar o Espírito Santo a quem pedisse o Espírito Santo, que o Pai não poderia negar o Espírito Santo. Nós te desejamos, Espírito Santo, nós queremos a sua presença.
vem agora em cada um de nós manifestar na necessidade que nós mais trazemos a sua presença. Se revela a nós. Nós te convidamos, vem Espírito Santo. Nós te chamamos, vem Espírito Santo. O Senhor é desejado, esperado. O Senhor é amado aqui no meio de nós. Então realiza, Espírito Santo, em cada um desses irmãos, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que talvez até mesmo numa condição de abatimento em casa, abatidas muitas vezes pelo cansaço, pela batalha espiritual, por tantas batalhas familiares. Nós te pedimos agora, tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Então realiza, muda os corações, muda a mentalidade, muda os sentimentos, atinge as almas, Senhor Deus, daqueles que mais precisam agora de uma renovação, de uma ação poderosa da sua presença. Tu és bem-vindo aqui, nós te queremos, Espírito Santo, nós te desejamos. Você fala agora, tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Vai dizendo para ele, tu és bem-vindo na minha casa, tu és bem-vindo aqui nesse hospital, tu és bem-vindo aqui no meu trabalho, tu és bem-vindo aqui nesse lugar onde nós estamos reunidos, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, então começa a se manifestar, começa a realizar a obra extraordinária da sua presença em nós. Aquilo que o Senhor mesmo deseja nessa hora, traz avivamento. Nós precisamos de avivamento. Aviva o nosso coração, aviva a nossa mentalidade, atinge os nossos sentimentos, cada área do nosso ser. Nós te desejamos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. E quando o Senhor vem, os milagres acontecem. Quando o Senhor vem, as curas se realizam. Quando o Senhor vem, a libertação, ela se estabelece. Quando o Senhor vem, o Senhor muda o rumo das nossas histórias, da nossa vida. Talvez existam pessoas hoje específicas que precisam, Espírito Santo, da sua presença para terem a vida direcionada, mudada, transformada, para experimentarem a metanoia, a graça da mentalidade mudada, transformada. Vem Espírito Santo, nós te desejamos, nós te chamamos, nós te convidamos. Vem sobre nós. Venha sobre nós, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Se você pode, coloque a mão sobre a sua cabeça agora. O Padre falava nesse momento de uma metanoia, é uma mudança de mentalidade. Vai convidando o Espírito Santo sobre a sua mente, que Ele venha nesse momento mudar os teus pensamentos, que venha arrancar da tua mente, das tuas lembranças, das tuas memórias, tudo aquilo que é do mal, tudo aquilo que é pecaminoso. Que todo pensamento de morte se retire agora, que todo pensamento depressivo, toda síndrome do pânico, toda ansiedade, mas também todos os maus pensamentos, nós te pedimos agora, submetemos nesse momento a nossa mente ao Espírito Santo, submetemos o nosso pensar ao Espírito Santo. Se você quiser, você vai com suas palavras pedindo, ou já orando no Espírito sobre a tua mente nesse momento. Senhor, ao tocar na nossa mente, de onde vai todos os comandos para o nosso corpo, ao tocar com a nossa mão e ao pedir a sua presença, que o seu Espírito agora assuma o comando da nossa psique, das nossas emoções, dos nossos sentidos, do nosso sistema nervoso central, de toda a funcionalidade do nosso cérebro, de todos os comandos que vão para o nosso corpo. E se o Senhor quiser, realiza, Espírito Santo. Opera, Espírito Santo, faz com que a sua graça se manifesta, a sua força se estabeleça agora. Se o Senhor quer curar, cura agora o sistema nervoso central, cura agora as pessoas que estão sob o poder de remédios. Faz agora acontecer a sua obra, Espírito Santo. Vem sobre nós, vem retirar da nossa mente, vem retirar das nossas lembranças, os pensamentos, lembranças negativas, aquilo que dominou o nosso pensamento, aquilo que dominou os nossos pensamentos, aquilo que ficou registrado no nosso inconsciente. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem. Tu és bem-vindo aqui. Este lugar visita a minha mente, visita a minha mente. Mais uma vez, tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Este lugar é teu, visita a minha mente. Se você quiser, faça o nó da cruz sobre a sua fronte, sobre a sua testa, abençoando os seus pensamentos em nome de Jesus. Todo o sistema neurológico, todo o sistema
endócrino, nós te pedimos também, Senhor, sobre as nossas lembranças, sobre a nossa memória, sobre a nossa psique. E agora põe a mão sobre o teu coração e ore. E vai dizendo para o Espírito Santo que Ele é bem-vindo no teu coração. Seja bem-vindo no meu coração. Sobre os seus sentimentos. Seja bem-vindo na minha afetividade. Para que o Senhor possa curar agora os seus afetos. Possa curar nesta hora todos os traumas do seu coração, arrancar a tristeza, a angústia, os medos, a falta de perdão. Você que tem um coração endurecido nesta hora, põe a mão no teu coração e peça ao Espírito Santo que, como uma água, possa ir amolecendo esse solo duro que é o teu coração. Você que tem dificuldades de perdoar, peça ao Espírito Santo que venha batizando e fazendo aquilo que o profeta disse: arranca no teu peito o coração de pedra e põe um coração de carne. Espírito Santo, realiza nesta hora esta obra, infunde em nós o teu Espírito, Senhor, como o Senhor disse no profeta, para que nós possamos ter um coração como o teu, Senhor. Põe a mão no teu coração e ore. Espírito Santo, toma agora o nosso coração, quebranta o nosso coração. Nós já sabemos que para acontecer avivamento é preciso de quebrantamento, de arrependimento dos pecados. O coração é a sede da decisão, e que a partir de hoje, ó Espírito Santo, ao tocar no meu coração e dos meus irmãos, comece a acontecer no meu interior um movimento de adesão, de submissão, de rendição ao Senhor, a sua vontade, para que a minha vontade esteja unida à sua vontade. Espírito Santo, faz agora aquilo que é necessário acontecer: o desligamento de sentimentos negativos, o desligamento de sentimentos de mágoa, de ressentimento, de ódio, de vingança, sensações e sentimentos de inferioridade, de incapacidade. Faz agora no nosso coração essa obra. Quantas pessoas estão condicionadas a sentimentos, a codependência afetiva, a apegos? Faz agora, Espírito Santo, essa obra. Realiza no nosso coração. O nosso coração é morada tua. Toma posse daquilo que é teu. Toma posse da sede das nossas decisões. Toma posse da sede das nossas decisões nessa hora, que é o nosso coração. E que a partir de agora, ao entregarmos o nosso coração a ti, a obra possa se estabelecer. Realiza, Espírito Santo. Realiza, Espírito Santo. Opera, Espírito Santo. A imagem que me vem é de um fio que liga o coração de Jesus ao nosso. E o Senhor está transferindo os sentimentos do coração dele para nós nessa hora, pela força do Espírito Santo. Os sentimentos maus são agora, em nome de Jesus, cancelados. Os sentimentos que muitas vezes dominaram o nosso coração e que não trouxeram benefício até mesmo para o nosso físico, agora o Senhor está desligando. E Ele está ligando o nosso coração ao coração dele, os nossos sentimentos aos sentimentos dele, a nossa vontade à vontade dele. É uma grande obra de renovação que o Espírito Santo faz em nos religar a Jesus Cristo, e especialmente aos sentimentos de Cristo nessa hora. Muito obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo, a imagem que me vem é do Senhor tocando corações que estavam fraquinhos, pessoas com coração com batimento fraco, como se você não conseguisse levar o sangue para todos os órgãos. E espiritualmente também acontecia isso. É como se a vida estivesse fraca dentro de você, e nesta hora, ao pôr a mão no teu coração, você está sentindo, e essa é uma palavra de Deus, você está sentindo o teu coração pulsar mais forte, como se uma vida voltasse a você, um desejo de viver, um desejo pela vida. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor realiza essa obra espiritual e física também em muitos, um desejo de viver, um novo ânimo, um reinflamar. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, continua a agir no nosso coração, continua a operar, né? Nos surpreenda, Espírito Santo. Surpreenda cada um de nós nesse momento. Faz com que o nosso coração esteja realmente incendiado de amor, incendiado de amor pelo Senhor, incendiado de amor pela humanidade, pela salvação das almas,
incendeia agora o nosso coração. Se queres, pode, Senhor, incendiar a nossa alma, todo o nosso ser, a partir do nosso coração. Como o coração vai bombeando sangue para todo o organismo, que agora a presença do Senhor seja um comando para todo o nosso organismo, como vai o coração bombeando sangue, e aí o nosso coração bombeando essa presença do Espírito Santo para o nosso corpo. Cada área do nosso ser seja visitada agora, tocada agora, poderosamente, Senhor. Poderosamente vai visitando, porque nesse momento o Espírito Santo vai pelas nossas veias, vai por toda a nossa estrutura física e toca, e realiza, e opera. Espírito Santo, retira todo o peso sobre o corpo, retira todo o peso sobre a mente, retira toda a perda de energia, faz com que agora, Espírito Santo, esse cansaço que não tem explicação, desapareça. Opera nesse momento, Espírito Santo, é o que nós mais queremos, a partir do nosso coração, vai para todo o nosso ser, é o que nós te desejamos, é o que nós pedimos, é o que nós suplicamos. Espírito Santo, opera da nossa cabeça aos nossos pés, nós sejamos visitados agora. Vem, Espírito Santo, vem. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Este lugar visita a minha alma, visita a minha alma. Tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo aqui. Põe a mão no coração. Este lugar é teu, visita a minha alma. E agora levanta os seus braços e sobre todo o seu corpo, peça o Espírito Santo agora. A palavra do Senhor disse, e o Papa Leão XIV esses dias agora nos recordou que nós somos morada de Deus, que nós somos templos do Espírito Santo. Então todo o teu corpo agora entregue ao Senhor, as tuas mãos, os teus braços, a tua mente, os teus sentidos, a tua cabeça, do cabelo aos pés. Nós nos consagramos ao Espírito Santo. Consagre-se ao Espírito Santo nesta noite. Consagre-se ao Espírito Santo. Nós nos consagramos a Ti. Cada área aquilo da que nossa você vida, viveu, do nosso talvez ser, você usou o do seu nosso corpo para o físico, pecado. espiritual, Hoje emocional, entregue o seu corpo psicológico, para Deus, sentidos, para o emoções, Senhor. tudo. Toca agora, Espírito Santo, em cada área do nosso corpo, em cada área, em cada espaço do nosso ser. Os nossos braços levantados demonstram o desejo de te experimentar, Espírito Santo. Os nossos braços levantados simbolizam que nós queremos que o Senhor toque em cada área do nosso ser. Nós reagimos assim porque nós queremos esse toque. Derrama, faz com que, como uma cachoeira agora, alcance cada área do nosso ser com essa água pura da sua presença, do seu amor, da sua bondade. O Senhor é essa água viva, o Senhor é essa água viva derramada sobre nós, que purifica, que liberta, que transforma, que cura, que santifica, que renova. Então faz agora no nosso corpo e em todo o nosso ser essa obra. O Senhor reservou um tempo, o Senhor reservou um momento, e é esse o momento, é essa hora da sua graça na minha vida e na vida dos meus irmãos. E aqui nós estamos, e aqui nós viemos, e aqui nós nos abrimos, e aqui nós experimentamos essa cachoeira de graça, esse poder, essa força espiritual. O Senhor mesmo prometeu que daria a nós a força, o poder do alto, para que nós fôssemos testemunhas. E aqui estamos nós, Espírito Santo, aqui estamos nós, desejosos. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo em todo o meu ser. Canta, tu és bem-vindo aqui, esse lugar sou eu. Você vai dizer ao Espírito Santo: tu és bem-vindo aqui, este lugar sou eu. Visita a minha vida. Diga pra ele: tu és bem-vindo, tu és bem-vindo a este lugar sou eu. Visita a minha vida, visita a minha vida. Mais uma vez, força, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo a este lugar sou eu, lugar sou eu. Visita a minha vida. Poder do alto vem, poder do alto aviva os corações.
traz liberdade a todos nós. Solte sua voz no Espírito e ore. Seja livre, seja livre. O Espírito traz liberdade a todos nós. Receba a liberdade espiritual. Jesus veio para nos libertar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa é a obra do Espírito. Liberta, Espírito Santo, a cada um de nós. Liberta o seu povo, aqueles que recebem as imagens, recebem esse áudio, essa oração. Faz acontecer agora essa libertação. Libera o seu poder. E aí toda a libertação que nós precisávamos, Espírito Santo, realiza, opera, faz. Tem liberdade. Muito mais da sua presença, Espírito Santo. Mais da liberdade, Espírito Santo. Mais, para que a nossa vida seja verdadeiramente uma vida nova, renovada por Ti, Espírito Santo. Renovada por Ti, Espírito Santo. Oh, e canta lá, Sara, canta lá. E canta bem forte. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. E agradeça ao Espírito Santo por esse Obrigado, Espírito Santo. Agradeça por essa graça, por Glória esse reinflamar, por esse batismo no Espírito que nós experimentamos agora. Grandiosa é a sua presença, Muito obrigado, é a sua Espírito presença. Santo, Obrigado, pelo seu Espírito carinho, Santo. pela sua presença, Adorado, pelo seu Espírito amor. Santo sejas. Tu és Nós te bem-vindo adoramos. sempre aqui em Nós te nossas adoramos, vidas. Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Nós vamos dar um intervalo bem rápido. Muito obrigado, Espírito Só o tempo de você tomar uma água ou chamar mais pessoas para acompanhar o nosso programa. E daqui a pouquinho a gente volta com a palavra que será proclamada e mais um forte momento de intercessão. Agora pelas nossas casas e pela nossa nação. A gente volta já já. Fica aí ligado na TV Canção Nova. Canta mais uma vez. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Estamos de volta com o programa Reinflama nessa noite de terça-feira. Hoje é um dia muito especial, hoje é dia 24 de junho e é dia de São João Batista. Aqui no Nordeste, né, se une às festas juninas, né, mas muito mais do que apenas um festejo junino, São João Batista é o grande profeta. Como o próprio Jesus diz, dentre todos os profetas, o maior deles é João Batista, né? Nós vamos entender por que disso. E nós vamos partilhar então a palavra de Deus e hoje quem vai trazer o nosso ensino é o nosso querido Padre Roger. Na presença de Deus, onde você estiver nesse dia de São João Batista, que Deus te abençoe. Você que está aqui conosco, eu gostaria que você, junto com quem está em casa, pegasse a sua palavra no Evangelho de São João, no capítulo 1. Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 35. Versículo 35. Nós vamos ver João Batista na missão que ele tem. Ele recebeu uma missão, preparar o caminho do Senhor. Então vai abrindo, João capítulo 1, versículo 35. Eu quero convidar você a fazer comigo o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Versículo 35 do capítulo 1 de João. No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus.
Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele disse: vinde e vereis. Foram e viram onde ele morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta da hora 10ª. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João Batista, ele recebe de Deus uma missão. Ele é um profeta. Ele é um profeta. É o último profeta do Antigo Testamento e depois, o primeiro profeta que ele faz a virada do Antigo para o Novo Testamento. E ele vem para preparar o caminho do Senhor. Ele vem para apontar o caminho do Senhor, para apontar para aquele que agora ele está apresentando. Aquele que agora ele apresenta ali para os discípulos. E olha como que João Batista era desapegado, não é? Ele apontou para o Cordeiro de Deus e os 2 discípulos dele, eles eram os discípulos de João Batista, eles abandonam, deixam João Batista, porque eles estavam procurando quem? O Messias, eles estavam procurando o Senhor. Eu queria que você, ainda com a Bíblia, fosse comigo lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 3, quando São Paulo vai trazer uma informação muito importante para nós. Por isso, agora eu vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, vai dizer Jesus seja um maldito, como também ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Os apóstolos, ali João e André, aqueles 2 que deixaram João Batista e foram atrás de Jesus, eles vão encontrar exatamente o Senhor. Eles vão encontrar o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração importantíssima. É pelo Espírito Santo que nós somos capazes de declarar Jesus como Senhor. Mas é a partir do Espírito Santo que nós vamos conseguir viver o senhorio de Jesus. Diga comigo, eu quero viver o senhorio de Jesus na minha vida. Não só declarar que Jesus é o Senhor, mas viver o senhorio de Jesus. Agora vamos pensar, essa palavra Senhor, lá no grego, onde ela foi escrita, ela significa Kyrios. O que é Kyrios? Kyrios, do grego, a palavra grega, é aquele que possui poder e autoridade. Ele é o mestre absoluto. Diga comigo, Senhor, Kyrios, é aquele que possui poder e autoridade. Aquele que é o mestre absoluto. Veja só, lá no Antigo Testamento, essa palavra é Senhor, que no Novo Testamento é Kyrios, né? Lá, quando eles diziam e traduziam, esse Kyrios, lá no Antigo Testamento, a palavra era proclamada exatamente para declarar que ele era Deus. No grego, Kyrios. E aí, a palavra sendo proclamada, demonstrava exatamente a confiança que eles tinham em Deus, como Senhor soberano. Aquele que tem autoridade, aquele que opera, aquele que exerce o domínio, aquele que exerce a força, aquele que domina, que governa, que impera. Mas no contexto do Império Romano, apenas César era chamado de Kyrios. O imperador, ele era chamado de Kyrios. O Senhor, Dominus. E lá, quando eles declaravam, o povo romano, eles diziam Caesar Kyrios. César é Senhor. E era obrigatório. Quem não declarasse que César era o Senhor, recebia a pena de morte. E quando os cristãos experimentaram Jesus, quando eles conheceram Jesus, se tornaram cristãos, foram batizados, eles perderam o medo. E quando eles perderam o medo, porque o Senhor nos faz corajosos, eles começaram a declarar que César não era o Kyrios, que ele não era Deus, que ele não era o Senhor. Eles começaram a declarar que Jesus
era o Senhor. Diga comigo, Jesus é o Senhor. Então, no império, era obrigado a declarar que César era o Senhor. Mas, a partir de agora, quando os cristãos experimentam verdadeiramente Jesus como Senhor e eles experimentam a revelação, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Onde moras? Os discípulos de João disseram. Jesus disse, vinde e vede. Eles passaram o dia todo com Jesus. Eles experimentaram Jesus. Eles saíram dali em êxtase, saíram correndo. André foi ao irmão dele e falou para Pedro, nós encontramos o Cristo, nós encontramos o Messias, nós encontramos o Senhor. E é importante que nós, hoje, como cristãos, nesse tempo, sejamos também desafiados a isso. Mas veja algo importante. Vai lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Olha só. Então, o senhorio de Cristo é um domínio, é uma autoridade do Senhor. É aquela decisão que eu tomo de declará-lo como Senhor da minha vida. E a partir daí, a minha vida começa a ser ditada por Ele. Ele que governa, Ele que impera. É a palavra dele que prevalece. Não é a palavra de homens, não é a palavra mais do mundo, não é a palavra de ninguém. Por isso que Ele está dizendo, olha, não fiquem iludidos que só declarar Senhor, Senhor resolve. Não é da boca para fora, é do coração que precisa vir. E aí, o domínio absoluto. Quem vive sob o senhorio de Jesus, ama mais do que julga. Amém? Quem vive sob o senhorio de Jesus, perdoa mais do que reclama. Amém? Quem vive sob o senhorio de Jesus, ele serve mais do que é exigido no serviço. Ele dá mais. Quem vive sob o senhorio de Jesus, ele obedece muito, com muito mais facilidade e liberdade, porque quem é o Senhor é Jesus. Coloca a mão no seu coração e diga, quem é o meu Senhor é Jesus. Jesus vai dizer em Lucas 6,46. Continua com a sua mão no seu coração. Lucas 6,46. Jesus vai dizer assim, veja só. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Ele pergunta para mim e para você hoje. Por que me chamais Senhor, Senhor, se você não faz o que eu digo? Para nós vivermos o senhorio de Jesus, é claro, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele vai dizer, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas quando eu declaro que Ele é o Quírios, Ele é o Senhor, eu estou declarando, Ele é o imperador, Ele é o dono de tudo. A palavra dEle vai ser obedecida, a palavra dEle vai ser vivida. Eu vou fazer o que Ele diz, o que Ele manda. E aqui está o segredo dessa salvação. Eu sou de Jesus. Coloca a mão aí no seu coração e declara, eu sou de Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, se não for pelo Espírito a gente não consegue. Então diga, eu sou de Jesus. E a partir de hoje, a minha vida pertence a Ele. E eu dou liberdade a Jesus de ser Senhor da minha vida. Eu não vou dizer só com a boca. Eu vou declarar crendo. Jesus é o Senhor. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Jesus é aquele que eu dou a autoridade da minha vida, o domínio da minha vida, o governo da minha vida. Então hoje eu estou depositando aos pés de Jesus tudo aquilo que não era dele. Se até hoje o mundo foi o Senhor que me influenciou, eu estou renunciando ao mundo. Se até hoje a minha vida foi governada pelo pecado, eu estou renunciando ao pecado. Se até o dia de hoje as tentações de Satanás
dos demônios prevaleceram na minha vida, eu estou renunciando a Satanás, aos demônios e às suas sugestões sobre a minha vida. Porque eu declaro com a boca, mas creio no coração, que Jesus Cristo é o meu Senhor. E diante dele, todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos. E toda língua declara, confessa, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. A partir de hoje, a minha mentalidade, a partir de hoje, a minha visão, a partir de hoje, as minhas palavras, a partir de hoje, os meus sentimentos, a partir de hoje, a minha vontade está submetida ao senhorio de Jesus. Porque eu estou cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo me capacita a declarar. Jesus é o Senhor. Senhor da minha vida. O meu Senhor. O meu Salvador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa é a palavra que Deus tem para você nessa noite. Assumir o senhorio de Jesus. Amém? Você que está fazendo seminário de vida no Espírito, Jesus é o Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você assume isso a partir dessa noite, eu posso te garantir, a sua vida jamais será a mesma. Amém. Tudo novo se fará. Eu quero dizer uma palavra do livro do Apocalipse sobre a sua vida. Você assume que Jesus é o Senhor? Sim. E Ele está dizendo sobre você: eis que eu faço novas todas as coisas. Amém. Pode tomar posse. Pode assumir. Pode glorificar. Glória a Deus. Eis que eu faço novas todas as coisas. É impossível. Eu estou vendo agora uma corda sendo cortada. Aquilo que estava preso a nós ficou para trás. Agora nós vamos caminhar para frente. Porque foi cortada uma corda que nos pesava. Porque muitas vezes Jesus não estava sendo nosso Senhor. Amém? Então glorifica a esse Senhor, entrega a sua vida a Ele agora, levanta suas mãos e fala: a minha vida é sua. Vai, fala para Ele agora: Jesus, pode entrar, pode tomar posse, pode ser Senhor. E eu não vou confessar só com a boca, eu vou confessar com a minha fé, com o meu coração, que o Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida, Jesus Cristo. O Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o Senhor da minha vontade, o Senhor é o Senhor da minha história. A partir de agora, nenhuma substância química, aqueles que talvez um dia tenham sido dependentes do álcool, dependentes da droga, dependentes do remédio, pessoas que estejam até o dia de hoje sendo dependentes de jogos, dependentes de pornografia, dependentes de tantas realidades, Senhor Deus. A partir de hoje essas pessoas estão libertas, e eu estou declarando agora a libertação dessas pessoas, desses filhos. Eles não foram criados para serem escravos, eles foram criados para declarar o seu senhorio, para servir ao Senhor, e não ao mundo, e não a qualquer realidade que pudesse dominá-los. Jesus, nós estamos declarando agora que Tu és o Senhor. Então nenhuma força maligna, nenhuma força do mal tem agora, a partir de agora, autoridade sobre a vida de nenhum desses filhos e dessas filhas. Vai declarando: Jesus é o meu Senhor. Vai falando: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Que seja quebrada agora a maldição, que seja quebrada agora todo o peso de jugo, que seja quebrada agora a escravidão do pecado, que seja quebrada agora a escravidão de vícios, em que níveis forem esses vícios, que sejam quebradas agora as dependências, codependências afetivas, e que agora, ao declarar, cheio do Espírito Santo, Jesus é o Senhor, Jesus é o meu Senhor, a libertação acontece. Jesus, coisas que nós trazíamos sobre nós, Senhor, pessoas que viveram
nas falsas doutrinas, pessoas que viveram, Senhor Deus, no ocultismo, pessoas que invocaram entidades demoníacas, entidades espíritas, pessoas que fizeram malefícios, que foram vítimas ou que fizeram para prejudicar outras pessoas. Senhor Deus, pessoas que acreditaram na reencarnação, sendo que o Senhor ressuscitou, agora a libertação acontece. Pessoas que estavam vinculadas ao espiritismo, pessoas que estavam vinculadas às religiões que invocam demônios, que invocam entidades, Senhor, que agora elas sejam totalmente libertas, porque elas estão declarando que Tu és o Senhor. Se isso tivesse contaminado esses filhos e essas filhas, declarando que Jesus é o Senhor, nós declaramos que tudo isso está quebrado. Levanta a sua mão direita e diga: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Meu Salvador. Meu Redentor. Meu Redentor. Eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a Satanás. E a todos os demônios. E a todos os demônios. E a todas as obras das trevas. E a todas as obras das trevas. Eu renuncio em nome de Jesus. Eu renuncio em nome de Jesus. Ao espiritismo. À feitiçaria. Ao ocultismo. Eu renuncio agora. Em nome de Jesus. À Umbanda. À Quimbanda. Eu renuncio agora. Em nome de Jesus, a toda e qualquer religião que não confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A partir de agora, só Ele governa, só Ele impera, só Ele reina. E Jesus, ao declará-lo, nessa hora, como meu Senhor, eu digo que no Espírito, eu vou observar, eu vou viver a sua palavra, eu vou guardar os teus mandamentos, eu vou viver a vida nova, porque hoje, agora, o Senhor está fazendo novas. Todas as coisas, na minha vida, como Josué. No capítulo 24, lá na Assembleia de Siquém, ele declarou, de agora em diante, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele deu uma ordem. Se vocês quiserem, eu não sei se vocês querem, mas eu quero. Ele disse: vocês precisam quebrar os ídolos, vocês precisam jogar fora aquilo que é velho, aquilo que faz parte da religião dos pagãos. E aí o povo começou a declarar. Nós também declaramos que Jesus é o Senhor. Nós também. Na verdade, lá eles não conheciam ainda Jesus. Jesus não tinha se encarnado, mas eles declararam: Ele é também Senhor da nossa vida. Então declara: Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha casa. Da minha casa. Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Senhor. E cante isso que você acabou de rezar. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Mesmo na dor, se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Bem forte, diga: Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Diga bem forte isso, vai. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Nós temos alguns instantes ainda de terminar o programa. Eu quero convidar você a levantar o seu braço em direção da sua casa. E você que nos acompanha em casa, vamos fazer um momento de intercessão pelo nosso lar, declarando o senhorio de Jesus sobre a nossa casa.
que vai embora agora, que seja expulso do nosso lar todo espírito maligno, todo espírito de discórdia, de divisão, todo espírito de enfermidades falsas, todo espírito maligno de avareza, de luxúria, de adultério, brigas entre os casais, dificuldades de relacionamento entre pais e filhos. Se na sua casa reinava, se você tinha na sua casa, como nós ouvimos agora no final da colocação e da oração, se você tem na tua casa objetos que não são de Deus, que não são cristãos, que são talvez até modismos ou presentes que você ganhou, talvez você precisa nesta hora, talvez não, você precisa nesta hora, ao colocar Jesus como Senhor da tua casa, ao colocar um crucifixo, ao colocar uma imagem sagrada na tua casa, jogar fora, quebrar, se desfazer desses objetos. Eu repito, talvez você os tenha recebido como um presente. Se é algo que não vem de Deus, jogue fora agora, para que a tua casa seja de Jesus, de Jesus. Entra com seus pés na nossa casa, Jesus. Vai assumindo cada cômodo, cada espaço. Mas toca em cada um da nossa família agora, porque nós declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então todo o terreno aonde esta casa foi construída, toda a construção desta residência, expulsa todo espírito de miséria, expulsa todo espírito de escravidão, expulsa, Jesus, com a sua presença, e vai tomando aquilo que é teu. Senta num trono de governo e de senhorio na nossa casa, porque Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Jesus vai revelar para você coisas que tem na sua casa que não agradam a Ele, e você irá jogar fora. Você vai queimar, você vai dar fim. Livros, músicas, vídeos, imagens que não vêm e não são da Igreja Católica. O Senhor, Ele vai te revelar, e você vai tomar a atitude e vai dizer: só Jesus é o Senhor. Patuar, simpatias, tudo a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai jogar fora, para a honra e glória do Senhor. Até mesmo plantas, talvez você, por uma superstição, aquela planta nem tem maldade, mas a sua superstição de que ela que vai libertar a tua casa de mal olhados, você vai jogar fora agora, e você vai colocar a cruz de Jesus. E numa próxima oportunidade que você tiver na Santa Missa, você vai levar água, você vai usar o sacramental da água benta. Quando você for à Santa Missa, pedirá ao seu pároco para abençoar, e vai jogando sobre a tua casa e declarando: Jesus, o Senhor do teu lar. Cristais, aqueles cristais de sonhos, tudo que tiver na sua casa, que vem muitas vezes desses lugares de esoterismo, você vai desfazer. Isso não está atraindo a bênção para sua casa, está bloqueando o senhorio de Jesus. Mas a partir de hoje você vai assumir: só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Para terminar, solta a voz, você aqui, você em casa, diga bem forte, vai. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. E você pode aplaudir aqui em casa o nome de Jesus. Esse momento de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bênção foi essa noite, sim ou não? Obrigado a você que rezou conosco no programa Reinflama. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa.
Queremos agradecer a todos que vieram do grupo de oração São Miguel, que sejam sempre bem-vindos. Toda terça-feira, 21 horas, estamos aqui para rezar, clamar ao Espírito Santo e aprofundar o conhecimento na palavra do Senhor, que vai nos dando a força e a coragem para permanecer no caminho. Obrigado a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado ao Ministério de Música, meus irmãos, meus amigos. De forma especial, obrigado ao Padre Roger por estar com a gente aqui. Deus abençoe. Sabe que eu te amo. Também te amo. Continue essa missão linda lá em Brasília. Manda um abraço pro pessoal de Brasília também aí. Deus abençoe, meu povo lindo de Brasília. É nós. Padre, também tem um programa. Quem quiser conhecer mais a palavra de Deus, estudo bíblico, vai ao ar pela TV Canção Nova todos os dias, né, Padre? 2 vezes no dia. 6h30 da manhã e 5h30 da tarde, 17h30. E repete à tarde, né? E nas quintas-feiras, missa 7h30. 7h30. Lá de Brasília com o Padre Roger. Lá no Santuário Dom Bosco, é transmitido para o Brasil inteiro. E uma quinta, a daqui, né? Também. É transmitida também para o Brasil inteiro, às 19h30 da quinta-feira. Muito bem, minha gente. Deus abençoe você. Um ótimo resto de noite, né? Continue participando. Não deu para ler os pedidos de oração que chegaram pelo nosso Instagram, pelo nosso YouTube e também pelo WhatsApp. Mas você pode mandar o seu pedido de oração, porque nós vamos orar por você, pela sua intenção aqui na nossa capela de São Miguel Arcanjo, em Aracaju. E também você pode mandar o seu testemunho. Recebeu alguma graça no dia de hoje? Envie para a gente, para que nós possamos dar glória a Deus também. A gente se encontra próxima terça-feira, se Deus quiser. E aqui na Canção Nova, no mês de julho, nós teremos o acampamento Jovens Sarados com o Padre Edmilson. Vai ser uma grande bênção. Então se programe, você de Aracaju da região, para estar conosco no acampamento Jovens Sarados. Mais informações, aracaju.cançãonova.com. Deus abençoe, gente. Padre, pode dar a bênção para nós, por favor? Claro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre cada um de vós e a decisão que tomastes nessa noite de assumir o senhorio de Jesus, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a gente. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Bem bonito. Levanta o seu braço e diga bem forte. Jesus é o Senhor, o Salvador.